Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a falar sobre um livro que nós começamos no vídeo anterior. A gente está fazendo eu falei que ia ser em etapas, né? Então, a gente falou a primeira etapa, hoje a gente vai fazer a segunda etapa. É um livro muito interessante que nós então vamos comentar sobre ele, esse aqui. Teologia Moral, Questões Vitais, do Antônio Moser, que é um teólogo, escritor, é uma pessoa muito influente dentro desse ramo, né, da filosofia e da teologia. Bom, o que esse livro está falando basicamente? Está falando que toda a ética, toda a moral, ela deve estar, para ela ter algum tipo de verdade, algum tipo de valor, de ser algo verdadeiro, honesto, ela tem que estar vinculada ao cristianismo. Não adianta essa ética, essa moral, ser uma coisa que o homem inventou, né, mas simplesmente uma invenção humana. Isso não vai se sustentar. Por quê? Porque a única coisa que faz com que a vida vale a pena ser vivida e que haja realmente um valor naquilo que o homem faz é através, então, de uma ética, de uma moral pautada, vinculada ao cristianismo. Jesus é que trouxe a verdadeira vida. Ele mesmo disse, né, quando ele esteve aqui no nosso meio, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. E ele veio realmente trazer a verdadeira vida. Ele trouxe uma vida realmente onde ele fala, né, considerai os lírios, né, que os lírios eles não fazem nada para se cuidar, mas o vosso Pai do céu está sempre cuidando, né, e dando beleza, né, para os lírios, né, para as aves do céu. Então, mostrando que Deus cuida, que nós não precisamos confiar em nós mesmos, né, na nossa vida, naquilo que a gente acredita, a gente tem que confiar em Deus. E Deus é que vai, então, guiar os nossos passos. Então, continuando a falar sobre isso que nós começamos anteriormente, nós vamos falar sobre coisas extremamente erradas do ponto de vista moral. Por exemplo, a pedofilia, né? Continuando sobre aquele assunto a nível sexual que nós começamos a falar. A pedofilia é algo, com certeza, muito triste, muito presente, e nós vemos que é algo que os escândalos de pedofilia envolvem principalmente o clero. Olha como isso é triste, né? Mas nós precisamos entender que isso acontece porque o homem ele não conhece a verdade. O homem não conhece o que é o amor. Né? Você acha que pode uma pessoa, um clérigo, cometer esse tipo de pecado da pedofilia? Pois é, e é muito comum. É muito comum de pais com os seus filhos, então dos sacerdotes, dos religiosos, de pessoas próximas. Não precisa ser aquela pessoa, às vezes, que todo mundo já taxa, já vê um bandido, um mau caráter, uma pessoa que todo mundo já diria que ele é um candidato a ser um pedófilo. Nem sempre é essa pessoa que nós vemos de mau caráter que é o pedófilo. Às vezes o pedófilo, como eu falei, é o próprio clero, está no próprio ambiente religioso ou na própria casa da pessoa. Por quê? Porque os pais, eles não sabem dar bons exemplos. E essas pessoas que aparentemente são de bom caráter, elas vestem, elas se mostram pessoas muito éticas mesmo, muito morais. E na verdade elas não são, não têm ética e não têm moral nenhuma. São pessoas realmente que elas dão um mau exemplo mesmo e acabam se mostrando realmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de moral a ensinar, a passar para os seus filhos ou para quem quer que seja. Porque realmente a ética e a moral, ela tem que ser, como eu falei, pautada no cristianismo. Uma pessoa só vai fazer a vontade de Deus quando ela fizer aquilo que Jesus mesmo falou. Jesus mesmo falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa pessoa que quer uma mudança de vida, quer uma mudança de comportamento, ela precisa olhar para Cristo. É Cristo que vai dar para ela essa mudança, que vai ajudar a ser uma pessoa diferente. Porque sozinha ela não vai conseguir. Isso aí é um fato.
né, sozinha, ela vai fazer de conta, ela vai fazer de conta de ser uma pessoa muito correta, muito ética, quando na verdade ela não é, entendeu? Então é muito importante a pessoa ela realmente rever se é um pai de família, se é uma pessoa da igreja, quem quer que seja, ela tem que mudar a sua mentalidade, ela tem que fazer a metanoia, que a gente fala, que é a mudança de mentalidade, para que ela possa realmente dar bons exemplos. Porque às vezes, por que acontece isso? Por que a maldade acontece? A maldade ou esses maus exemplos acontecem por causa da falta por causa da omissão dos bons. Às vezes aquela pessoa boa, ela se omite e é por isso que às vezes o mal acaba prevalecendo. E o mal prevalece por quê? Porque existem pessoas boas que não fazem o bem. Porque se as pessoas boas elas não se omitissem, fizessem o bem, o mal não existiria. Então existem pessoas que inventam a maldade e que elas transformam o mundo num lugar onde não tem realmente nenhum tipo de moral, nenhum tipo de ética, porque elas não conseguem dar exemplo. Elas é que fomentam, elas é que criam a maldade. Existem pessoas que criam a maldade mesmo. E a gente pode ver então que são os pecados que estão arraigados no comportamento das famílias, como eu falei, nessas pessoas que são muitas vezes que cometem pecados graves contra o sexto mandamento, como a gente falou da questão do homossexualismo, né? Pessoas que elas são pedófilas também volta no sexto mandamento. Então são pessoas que vivem no pecado. E como que elas vão mudar? Elas vão mudar quando elas mudarem então a mentalidade delas. Aí sim tudo será possível de ser mudado. Por quê? Porque o pecado está muito ligado na questão sociocultural. O pecado está muito ligado na questão do comportamento que a sociedade coloca. E nós podemos entender que o homem ele é produto do meio onde ele vive. Existe até um filósofo francês, que é o Taine, que ele fala sobre o determinismo de Taine. O Taine, então, ele fala que o homem é produto do meio. Então, o homem, para perceber uma diferença no ambiente em que ele vive, ele precisa fazer obras, ele precisa ser uma pessoa ética, uma pessoa que tenha comportamentos morais, que viva o cristianismo, para que ela possa dar exemplo para os outros seguirem, porque senão ela só vai ver maus exemplos. A sociedade, às vezes, não dá bom exemplo. Como é que uma pessoa vai conseguir ser moral se a sociedade, o meio em que ela vive, não é moral? Então, ela precisa seguir o caminho estreito, o caminho do cristianismo, que fala que você tem que seguir a porta estreita, que fala que você tem que amar o próximo, que você tem que realmente evitar os escândalos. Jesus Cristo disse: ai do mundo por causa dos escândalos. E esse tipo de escândalo é algo muito antigo. Por exemplo, o homossexualismo, desde Sodoma e Gomorra isso existe. Então, realmente, Jesus mesmo disse: quem quiser, então, me seguir, para renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Por quê? Porque está cheio de mau exemplo. E esses maus exemplos vieram lá das cidades antigas, né? Como eu falei, Sodoma e Gomorra, onde o pecado do homossexualismo ele era muito gritante, era muito presente naquela época. Então você só consegue evitar tudo isso quando você tem uma mudança de mentalidade e quando você deixa de ser essa pessoa essa pessoa que é muito carnal, uma pessoa que não consegue viver a vida espiritual, porque a vida que agrada a Deus não é a vida carnal, é a vida espiritual. E é só assim que você vai fazer a vontade dele, que você vai agradar ao nosso Pai eterno. Quando você realmente abandonar os seus próprios prazeres, os seus próprios vícios e fazer a vontade de Deus. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse importante livro. Espero terminar, né, no próximo vídeo. Espero que todos estejam gostando. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.